nós vamos iniciar, senhor presidente, tratando das emendas que dizem respeito à doação de empresas, à rastreabilidade e a doações de pessoas físicas. O texto base, ele determina que, e eu gostaria de pedir a atenção das senhoras e dos senhores senadores, porque esse ponto ele é fulcral, é um ponto fundamental para o modelo que quer se definir de eleições. O substitutivo aprovado, ele determina que empresas privadas poderão doar apenas para partidos políticos, não mais para candidato, no limite de 2% do seu faturamento, e para um determinado partido, no limite de 0,5% do faturamento. Ou seja, a primeira novidade é que, além do limite do faturamento, nós temos um sublimite de concentração de doação para partido, exatamente procurando democratizar mais a abertura de doações para outros partidos, para que um partido só ele não monopolize as doações. Muito bem, além deste limite, nós definimos que foi colocado na comissão um limite por empresa de 10 milhões de reais. Além disso, colocamos também que qualquer empresa que doar ao partido, essa doação tem que estar 72 horas declarado na internet e na prestação de conta do partido no TSE, exatamente para dar visibilidade às doações eleitorais. Esse é o modelo que está vingindo. Nós apresentamos uma emenda, através de uma subemenda, a emenda 50, da senadora Vanessa Graziotin, que diz, em tese, o seguinte, e é isso que vai ser apreciado pelos senhores e senhoras. A subemenda proíbe a vedação de empresas a partidos políticos e a candidatos, que já está proibido, mas reforça a doação de empresas a partidos políticos e a candidatos. E, na minha subemenda, permite somente a doação de pessoa física a candidatos no limite do ganho do ano. Nós não estamos deixando sem limite total, porque isso poderia gerar dois tipos de disfunção. Seria alguém tirar um empréstimo para doar, ou seria alguém pegar a poupança que tem, ou dinheiro juntado, e doar também. Então, é o ganho do ano. Tá? O que é o ganho do ano, senador? É o rendimento que a pessoa teve no ano. Salarial? Mas, o salarial ou remuneratório. Depende do ganho de cada um. O que ele auferiu no imposto de renda do ano anterior. Isso é o limite máximo. Porque a gente tinha discutido... Imposto de renda do ano anterior. Entra, inclusive, patrimônio, tudo? Não, imposto de renda é do que ele ganhou. Do que ele Senador agregou... Só um esclarecimento que eu julgo importante. Foi não. A grosso modo, nas pessoas físicas, você tem os rendimentos tributáveis e não tributáveis. Na concepção de Vossa Excelência, o limite de doação é nos rendimentos tributáveis... Dos rendimentos tributáveis. E não tributáveis? Não tributáveis. Só tributáveis? Não, tributáveis. Foi o acréscimo patrimonial do ano. Tá? Esse é o texto de Vossa Excelência. Esse é o texto. Então, isso, em tese, é a proposta. Doação pessoa física a partido ou a candidato e no limite do ganho que tinha se falado aqui anteriormente, que não teria limite. Mas botar sem limite também pode gerar uma distorção grave. E a gente quer evitar qualquer tipo de distorção, apesar de sempre o brasileiro procura dar um jeitinho, mas na verdade a gente tem que procurar dificultar. Então essa é a emenda que nós colocamos para debate e votação. Lembrando o seguinte, se essa emenda for aprovada, cai toda a doação de empresa no projeto de lei. Se essa emenda for rejeitada, é mantida a doação, como está no texto base, de empresas apenas para partidos políticos. Então essa é a questão que nós vamos decidir agora, senhor presidente. Essa votação
só para registrar, ela engloba e prejudica as emendas 30, 33, 34, 35, 36, 50, que já está sendo votada, 66, 68, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 80, 95 e também a 74, a 31, a 75 e a 75. Então, todas essas tratavam de retirar, de uma forma ou de outra, empresas ou limitar a doação de pessoa física. Então, senador Jucá. Pois não? Donizete aqui. Senador Romero, não pode conceder a palavra. Não, desculpe, presidente. Então, senhor presidente, o parecer dessa primeira rodada é: todas essas emendas que eu mencionei estão prejudicadas e a emenda substitutiva que define doação só de pessoa física para partido ou candidato, no limite que nós definimos, substituindo as doações, é o que será apreciado, é isso que vai ser definido. Muito obrigado, senhor presidente. Votação em globo das emendas que... Presidente, só um esclarecimento aí do relator, da mesa. Eu tenho uma emenda incluída aí, ela fica destacada. Eu tenho uma emenda que está incluída nesse conjunto de emendas e tem um pedido de destaque para ela fica destacada? Nós estamos votando em globo, por temas, como foi encaminhado aí no acordo com as lideranças. Nós estamos votando em globo por tema. Está entendido, presidente. Vamos encaminhar. Senador Zé Agripino, senadora Fábio. Votação em globo das emendas que tratam de financiamento eleitoral, nos termos do parecer do relator. Trata-se das emendas 30, 33, 34, 35, 36, 50, com subemenda 66, 68, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 180, 95, 74. E mais 31 e 75. Alguém deseja encaminhar a votação? Sobre encaminhamento, presidente. A proposta de encaminhamento sobre encaminhamento. Vossa Excelência, obviamente, essa votação vai ser requisitada do painel. Então, eu queria pedir a aquiescência dos colegas senadores para abrirmos o painel a partir da verificação e cada liderança de partido ou bloco, durante o painel, faz o encaminhamento da sua bancada. Senador José Agripino, senador Regufe. Senhor presidente, eu acho que há uma coisa fundamental a ser dita e que não foi comentada até agora. Essa discussão agora é a mais importante de todas. É se o financiamento de campanha é feito por empresas, por pessoas jurídicas ou só por pessoas físicas, que na minha opinião significa um retrocesso, voltar a 82, com um certo limite. Agora, há um detalhe que ninguém fala, é financiamento de pessoa jurídica a quem? Não, é a candidato, vai ficar devedor à empresa, conversa fiada. A proposta que se faz é financiamento de pessoa jurídica a partido político. Você vai financiar, não é a pessoa, financiar ideias. Um partido político tem ideias e defensores das ideias. Então, trata-se de... Quando eu fui candidato em 82, o financiamento permitido era de pessoas físicas e jurídicas, não. Eu me lembro como era. Um sistema capenga, cheio de defeitos, cheio de comprometimentos. Em 93, introduziu-se a partir de um erro cometido o financiamento de empresas privadas, de pessoas jurídicas, para candidatos. E uma série de percalços aconteceram.
Hoje nós estamos aperfeiçoando o processo pela permissão que essa emenda vai possibilitar a que pessoas jurídicas financiem partidos políticos, não candidatos, partidos políticos. Você vai, portanto, abrir a perspectiva para financiamento de ideias. Partido político tem ideias e tem seguidores. Então, a nossa manifestação é clarissimamente pelo avanço, pelo passo à frente. É impossível tornar o processo perfeito e acabado, mas avançar, sim. Esse, na minha opinião, que é o pensamento do meu partido, essa é a fórmula de você avançar de forma segura, permitindo, sim, o financiamento de pessoas jurídicas a partidos políticos e, portanto, a ideias. O nosso voto é sim. Senadora Fátima Bezerra. Senador Regufe. Senhor presidente, eu fico muito feliz Senhor com essa decisão. Desculpe, é não. Desculpe, é não. Uma correção imperdoável, é não. Não, sem dúvida, senador. Senhor presidente, eu fico muito feliz com essa decisão. Na minha concepção, hoje se avança muito. Penso que se essa casa votar favorável a essa emenda que substitui essas outras emendas, vai ser muito positivo, não só para essa casa, mas para o país. Nós proibirmos aqui o financiamento de pessoas jurídicas. Essa emenda proposta pelo relator, ela substitui duas emendas que eu propus aqui, a emenda 66 e a 68. Eu considero esse financiamento de pessoas jurídicas de campanhas eleitorais algo muito nefasto nesse país, algo que não vou generalizar, porque não tem nada na vida pior do que uma injustiça, mas na maior parte dos casos é um investimento que se faz e que no futuro se prejudica o contribuinte desse país. Então eu considero um grande avanço se essa casa, na tarde de hoje, votar pela proibição do financiamento de pessoas jurídicas em campanhas eleitorais. E como a proposta do relator agora, ela contempla essa minha emenda que proíbe o financiamento de pessoas jurídicas, eu vou votar pela proposta do relator com essa nova emenda. Senadora Fátima Bezerra. Senhor presidente, para encaminhar em nome da bancada do PT, dizer, senhor presidente, que nós vamos encaminhar favoravelmente, votar sim na proposta apresentada aqui pelo senador Romero, por entender que exatamente ela agora vem na direção daquilo que nós consideramos essencial no debate da questão da reforma política, que é alterar o modelo de financiamento existente. E por que alterar esse modelo de financiamento? O modelo de financiamento existente hoje, que é híbrido. De um lado, você tem, sim, o financiamento público através dos fundos partidários, mas, de outro lado, você tem o famigerado financiamento de pessoa jurídica, financiamento exatamente empresarial. E nós, senhor presidente, temos convicção de que o chamado financiamento empresarial, primeiro, ao alimentar a influência do poder econômico nas eleições, de um lado, provoca uma assimetria, uma desigualdade na disputa político-eleitoral e, por outro lado, sem dúvida nenhuma, tem sido reconhecidamente a fonte dos grandes escândalos de corrupção que tem pautado a história das eleições no Brasil, não de hoje. Não é Operação Lava Jato, é lixa de Furnas, é mensalão mineiro, é o outro mensalão, enfim, é os escândalos, por exemplo, lá no estado de São Paulo, como Trençalão, etc, etc. São escândalos, inclusive, anteriores, como, por exemplo, na década de 90, a compra da tese exatamente de se adotar a reeleição no nosso país. Então, nós achamos, senhor presidente, que está na hora exatamente do Congresso Nacional estar sintonizado com o sentimento popular. E o que a sociedade mais deseja
é que nós possamos fazer uma reforma política que venha na direção da ética, do combate à corrupção e do combate à impunidade. É isso que a sociedade deseja. É isso, inclusive, que as manifestações mais recentes, a partir de junho, exatamente expressaram. Na verdade, quando a juventude e amplos segmentos da população brasileira estavam nas ruas desde 2013, dizendo que você não me representa, é porque querem exatamente que nós possamos alterar as regras do processo político eleitoral em curso. Para concluir, senhor presidente, eu quero aqui dizer que eu não sou daquelas que concordo com a tese da demonização. Não se trata aqui de demonizar a questão das empresas ou demonizar as entidades, os movimentos sociais. Não se trata disso. O que se trata, no nosso ponto de vista, é que não cabe à empresa, não cabe à pessoa jurídica estar financiando o processo político no nosso país. Isso não é papel, isso não é função da empresa de maneira nenhuma. Na verdade, quem cabe exatamente financiar a disputa política, de um lado, são os fundos públicos e, de outro lado, a pessoa física, sim, com um limite estabelecido e, dessa forma, a gente poder avançar na direção daquilo que a gente quer, que é exatamente um processo político eleitoral que privilegie o debate das ideias, dos projetos, dos caminhos, dos rumos para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso Estado. Quero ainda também acrescentar, senhor presidente, que esse modelo de financiamento a partidos e campanhas existentes, senador Theomário, tem demonstrado na prática a elitização do espaço do parlamento. E o parlamento não é um espaço qualquer, é um poder muito importante, é um poder de caráter muito estratégico. O que é que a gente vem assistindo, só para concluir, presidente Renan, o que é que a gente vem assistindo a cada eleição? É cada vez mais os representantes dos estratos populares, cada vez mais a representação dos estratos populares diminuírem nos parlamentos, a começar do Parlamento Nacional e dos parlamentos estaduais e dos parlamentos municipais. Hoje já há uma predominância exatamente dos representantes do segmento empresarial. Cada vez mais diminui a presença, por exemplo, dos representantes dos trabalhadores, dos segmentos da juventude, etc. e etc. E a pergunta que nós fazemos, isso tem a ver com a questão do modelo de financiamento? Claro que só tem a ver com o modelo de financiamento, na medida em que o modelo de financiamento se torna uma peça decisiva do ponto de vista de garantir e assegurar as melhores chances do ponto de vista exatamente das eleições, daqueles serem os vitoriosos. E quem perde? Perde a democracia, porque, na verdade, o parlamento está cada vez mais se distanciando da pluralidade da sociedade. Então, é nesse sentido que o Partido dos Trabalhadores vai votar com essa emenda apresentada aqui, porque não é o ideal, mas ela significa para nós um passo muito importante, que abolir de uma vez por todas com o financiamento empresarial e trazer sim o financiamento democrático que se ancora no fundo público e no financiamento privado. E aí sim a gente avançar para corrigir os vícios. Votação, senador Eunício Oliveira, senador Ronaldo Caiado, senador Randolfo, senador... Pela ordem, presidente. Só para antes de votar, só para encaminhar a matéria. Perfeito. Tendo em vista que há aqui várias divergências dentro da bancada, o relator acatou a emenda como subemenda
Então, eu não tenho condições, presidente, de encaminhar nem positivo nem negativo. Eu vou liberar a bancada para votar como ela desejar. Senador Randolfo, senador Caiado. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, não é o texto dos sonhos, mas como dizia o bom e velho Ulisses Guimarães, é luz de lamparina na noite dos desgraçados. Por fim, ao financiamento empresarial de campanha, hoje, na emenda acatada pelo senador Romero, é uma conquista, como nós compreendemos, para a República Brasileira. Por essas razões, senhor presidente, o pessoal encaminha sim a emenda do relator. Senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, nós gostaríamos de solicitar de Vossa Excelência que colocasse os partidos políticos para que nós pudéssemos fazer a orientação. Faremos isso. Fundamental a explicação. Faremos porque isso, senador. O nobre relator foi extremamente contemplativo com todos que apresentaram as emendas. Como tal, ele apresenta uma emenda onde exclui o financiamento por pessoas jurídicas. E, como tal, a nossa posição democrática é não. É importante que fique bem claro isso. Nós não somos favoráveis à exclusão da abertura de financiamento pela pessoa jurídica, senhor presidente. E acredito que Vossa Excelência, dando a palavra ao senador Serra, ele dará uma explicação que vai poder demonstrar aqui no plenário por que o PT está tão estimulado em fazer exatamente o financiamento pela pessoa física. Senador Serra, senadora Lídice, senador Telmário. Senhor presidente, o voto recomendado para a bancada do PSDB é não. Senhor presidente, o senador Randolfo citou aqui Ulisses Guimarães. Eu me permito também recitar Ulisses. Ulisses dizia a respeito de várias questões, algo que eu posso aplicar à questão do financiamento de campanhas. Financiamento privado, ruim, mas pior com ele do que sem ele. Perdão. Melhor com ele do que sem ele. O Ulisses dizia, ruim com ele, pior sem ele. Ruim com o financiamento privado? Sim. Pior sem o financiamento privado. Essa é a verdade. Em 1994, eu fui, como líder do PSDB na Câmara, eu fui talvez o que mais se empenhou na legalização de contribuição de pessoas jurídicas. Na época anterior a 94, o financiamento era uma farsa de pessoas jurídicas, porque sabia-se que havia contribuição, mas era ilegal. Então, os partidos, Randolfo, inclusive os seus, se existisse, faria a mesma coisa. Pegava bônus dos militantes, que não davam nenhum centavo, e registrava a contribuição de pessoa jurídica como sendo dos seus militantes. Era uma farsa. Qual foi a motivação de liberar o financiamento privado? Foi a de aumentar a transparência, de combater o Caixa 2, de abrir para a população, num grau mais elevado, aquilo que acontecia com o dinheiro das campanhas. E esse argumento, a meu ver, se aplica ainda hoje. No caso, a necessidade revogará a proibição, se proibição houver. É preciso ter isto muito claro. Agora, quero aqui dar um dado, e não creio que a maioria dos integrantes de outros partidos que defendem o fim do financiamento público, privado, estejam diretamente influenciados por essas circunstâncias, mas ela é relevante. Nos últimos 8 anos, foram criados no Brasil mais de 250 sindicatos por ano. Para que se tenha uma ideia, de 2005 para cá, foram 2.050 sindicatos no país, somando 15 mil até a última sexta-feira. Muito bem. Essas entidades são criadas, como admitiu inclusive o presidente da CUT, para arrecadar contribuição obrigatória. Ele admitiu isso, o Wagner de Freitas. E esses sindicatos movimentam 2,4 bilhões de reais. É óbvio que isto abre uma fonte de financiamento informal de campanha que não é propriamente de pessoa física, não é de pessoa jurídica. Na verdade, são entidades, chamemos assim, do terceiro setor. E é óbvio que alguns partidos têm muito mais força nessa área para alavancar contribuições do que aqueles que não têm. E são contribuições, eu diria, se fôssemos avaliar, olha, ruim com elas, muito pior ainda com elas. Essa que é a verdade, é ruim e pior, do ponto de vista da transparência e daquilo que se quer controlar. Portanto, por esses motivos, o voto da nossa bancada que nós recomendamos será não.
Não. Senadora Lídice da Mata. Senhor presidente, senhores senadores, eu quero encaminhar o voto do PSB, sim, à proposta do relator. E quero encaminhar, sim, rejeitando, em primeiro lugar, as tentativas de alguns senadores de caracterizar essa discussão, diminuí-la, reduzi-la a uma discussão entre PT e PSDB. Nós estamos discutindo um processo de reforma política visando aprimorar a democracia no Brasil. E essa democracia não pode ser reduzida a interesse de dois partidos. O meu partido não é nenhum dos dois. E já defendia há muitos anos a ideia do financiamento público de campanha. Porque a ideia do financiamento público está vinculada ao desejo de igualizar as condições de disputas no processo eleitoral e de aproximar essas condições da população em geral, de um cidadão comum que possa ter o direito a se candidatar a vereador, a deputado estadual, a deputado federal, sem ter que depender de ter grandes amizades com grandes empresas que sejam financiadoras da campanha. E eu fico à vontade para dizer, senhor presidente, porque já recebi o apoio de diversos empresários em campanhas minhas, de grandes e pequenos, como também já me elegi como vereador em Salvador, sem ter o apoio de nenhuma empresa. Não é este o fato que transforma em bom ou ruim um determinado deputado ou deputada. Esta tentativa de personalizar a disputa de ideias políticas, ela reduz e amesquinha o debate político que nós estamos travando. Nós queremos a discussão do financiamento público de campanha para que ela crie condições de igualdade de disputa para a maioria do povo, das mulheres que não têm acesso a grandes financiadores, dos negros que não têm acesso à maioria dos financiadores, portanto, da representação real da sociedade brasileira, que não é apenas de representantes de grandes empresas no nosso país, e nem também de representantes de grandes sindicatos no nosso país. Aliás, poucos são os sindicalistas eleitos nas últimas eleições. Portanto, não dá para ficar traduzindo o debate político sobre financiamento de campanha, sobre sindicato ou de grande empresário. O processo tem que ser democrático, em primeiro lugar, que crie condições de igualdade na disputa e depois que seja transparente. E é isso que nós defendemos. Por isso, defendemos o apoio a esta emenda apresentada pelo senador Romero Jucá, porque acho que dizer que grandes empresas não contaminam o processo eleitoral é um equívoco. Elas mantêm a ideia de que é possível e desejável fazer campanha no Brasil, gastando-se os milhões de reais que nós estamos tendo. Reduzir custo de campanha significa também reduzir a possibilidade de grandes empresas financiarem. Quando nós não tivermos grandes empresas, e sim pessoas físicas, que podem ser inclusive contribuirão menos do seu dinheiro de pessoa física do que da generosidade das contribuições de pessoa jurídica. Senador Telmário, em seguida nós vamos tomar o posicionamento das bancadas, dos partidos. Senhor presidente, aqui nós não estamos discutindo uma reforma que seja boa, embora eu respeite os partidos e a opinião de todos os senadores. Mas nós não estamos discutindo o que é bom para o partido A, nem o que é bom para o partido B. Nós estamos discutindo aquilo que é bom para o povo brasileiro. E essa emenda do relator, ela responde o anseio de 74% da população que não quer mais
o financiamento privado. E, com certeza, essa aglutinação, essa emenda que aglutina várias proposições, ela também contempla o nosso partido. Portanto, o PDT hoje vota por unanimidade, sim, com todos os senadores. Sem nenhuma dúvida, nós estamos aqui, o Regufe, o Lazier, o senador Cristóvão, Zezé, senador Telmário e senador Assi. Portanto, o PDT vota, sim, contra ao financiamento privado e a favor do financiamento de pessoas físicas. Senhor presidente, vamos abrir o painel e os partidos continuam encaminhando, senhor presidente. Senador Cristóvão Buarque. Tá certo. Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, essa proposta ainda está muito longe de ser aquela que o Brasil precisa para, de fato, entrar num processo eleitoral absolutamente transparente, honesto, democrático, em que todos têm o mesmo direito. Longe, mas de qualquer maneira é um avanço e eu fico satisfeito que poder votar no fim da contribuição de pessoas jurídicas. Quem deve participar do financiamento de campanha é quem participa da campanha, é o cidadão, é a cidadã. Empresa não é cidadã nem cidadão. Nesse sentido, eu também não tenho simpatia pelo financiamento público, pelo Estado. Para mim, o financiamento deve ser por pessoas, individualmente, cidadãos e cidadãs. Quem deve contribuir é quem tem simpatia pelo candidato, quem tem simpatia pelo partido. Pessoas. Então, eu vou votar favoravelmente, apesar de ver uma falha na possibilidade da desigualdade muito grande de contribuição de um contribuinte para outro. Deveríamos ter um teto e ninguém poder dar acima de um certo valor. Aí a gente democratizaria o processo. Mas, pelo menos, que seja um avanço e alguém aqui, um de nós, vai terminar propondo mais adiante, em alguma outra eleição, um limite, um teto para a contribuição de pessoas físicas. Senador Valadares, senador Presidente, Caiado na sequência. Eu apresentei uma emenda que foi destacada e não foi rejeitada no último parecer do senador Jucá. No entretanto, como esta emenda praticamente se contrapõe ao que aqui está sendo discutido, que é a doação de pessoa física exclusivamente, misturada com a doação orçamentária, que é anualmente concedida pelo poder público ao fundo partidário, nós apresentamos essa emenda na suposição de que melhoraria o sistema de financiamento em relação ao que veio da Câmara dos Deputados. Porque o que nós apresentamos seria não a doação direta das empresas aos partidos políticos, mas uma doação direta das empresas ao fundo partidário com a distribuição equitativa proporcional que seria realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esta emenda, ela, além de economizar recursos do fundo partidário, ela iria democratizar a sua distribuição e, além disso, iria proporcionar a oportunidade de as empresas, recebendo um incentivo fiscal, participarem do ato das eleições, ajudando as deliberações do povo da democracia. Por isso, senhor presidente, eu sei que esta emenda do senador Jucá foi um esforço enorme aqui realizado para melhorar o que veio da Câmara. E, embora eu não esteja totalmente de acordo, porque eu sei que isso vai incentivar de novo o que aconteceu no ano de 1993, o financiamento disfarçado das eleições, das campanhas políticas, o Caixa 2, eu sei que isso vai incentivar. Mas, para que o Senado Federal não diga à Câmara que não tomou nenhuma atitude em relação à proposta
e, a meu ver, inconsequente que foi aprovada, eu votarei com a emenda do senador pedindo a retirada da minha emenda. Presidente. Senador Lazier, senador Ronaldo Caiado. Presidente, nós avançamos bastante em relação ao que se discutiu na comissão. Mas tem um problema aí, presidente, a questão do limite. Nós estamos aqui decidindo que não mais haverá doação de empresa privada, de pessoa jurídica, e sim de pessoa física, conforme a sua renda do ano tributável. Ora, presidente, tem gente que ganha muito dinheiro. Tem gente que ganha 1 milhão de reais por ano. Não são muitos, é verdade. E tributável. Ora, se nós continuarmos, se nós admitirmos isso, o poder econômico vai se manter. Então, eu acho oportuno, presidente, que se leia o texto para que possamos tirar as dúvidas nesta emenda aglutinativa. Senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, é importante que chamemos a atenção do que realmente, com esta emenda proposta e com apoio do PT, está sendo criado no país. Está sendo criado no país pelo PT uma empresa especializada em financiar a campanha eleitoral. Isso é importante que todos tenham conhecimento. Porque no momento em que apenas a pessoa física, e nós sabemos muito bem que nem todos os cidadãos que estão envolvidos na obrigatoriedade do voto vão contribuir, nós estamos criando agora uma situação onde eu passo a ler a cada um dos senhores. Nos últimos 8 anos, ou seja, foram criados 250 sindicatos por ano. Nós temos hoje 15.007 sindicatos no Brasil. Dos 15.007 sindicatos, nós temos, somente neste ano, mais 57 novos. E algumas dessas entidades, elas são criadas apenas para arrecadar a contribuição obrigatória. Quem está falando isso não é o senador Ronaldo Caiado. Quem está falando isso é exatamente o presidente da CUT, aquele que fez o pronunciamento dentro do Palácio do Planalto e disse que ia se entrincheirar em armas nas mãos caso o Congresso Nacional quisesse avançar num processo de afastamento da presidente da República. Esse cidadão, ele movimenta hoje 2,4 bilhões de reais. É o valor do imposto obrigatório em 2011, segundo o Ministério do Trabalho. Também não é informação nossa, do Ministério do Trabalho. Então nós estamos criando aqui, sim, o PT está criando uma empresa financiadora de campanha eleitoral, sem dizer o MST, que eu não sei por quantas ONGs recebe o dinheiro para poder fazer o Caixa 2 e também o financiamento das campanhas eleitorais de quem lhes interessa. Então, este é um jogo que está sendo maquiado e que, na verdade, os sindicatos estão sendo utilizados com o objetivo de, a partir de agora, fazer aquilo que é buscar o Caixa 2 ou o dinheiro do FAT, que é encaminhado para essas centrais sindicais, que não são fiscalizadas pelo TCU e que tem toda a mobilidade para poder utilizá-la, e aí sim fazer a injeção, ou seja, o repasse de R$ 700 para cada campanha que ele desejar. Tanto é verdade que atualmente no Tribunal Superior Eleitoral, se nós buscarmos a prestação de contas da presidente Dilma, tem centenas de doadores que são beneficiários do Bolsa Família. São beneficiários do Bolsa Família. São pessoas que estão esquentando o dinheiro, que não têm sequer condições de ter imposto de renda, muito menos a renda, porque são beneficiários de imposto da Bolsa Família. Então, esta é uma distorção grave, que nós precisamos ficar atentos e, como tal,
Nós não podemos criar a CUT não vai ser a central única dos trabalhadores, vai ser a central única de financiamento de campanha eleitoral, senhor presidente. Essa é a grande verdade. É isso que está sendo transformado hoje no Brasil, esse teatro armado para que a CUT se transforme exatamente nisso, impondo ao trabalhador a ter que pagar um dia de seu trabalho e ele podendo fazer com esse dinheiro o que bem deseja para financiar as campanhas eleitorais. Então, nosso voto é não, senhor presidente, a essa posição e não vamos admitir que o Estado crie mais uma estatal para financiar o PT. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar pelo PCdoB, se for possível. Como vota o PCdoB? Senhor presidente, primeiro eu não estou entendendo. Eu quero encaminhar desde já o voto sim. Acho que nós estamos dando um grande passo nesse momento. Vota sim. Senhor presidente, mas eu não posso ouvir calado. Um monte de besteira que está sendo dita aqui. Primeiro eu quero que me explique o que tem a ver a CUT, os sindicatos de trabalhadores com o que nós estamos debatendo aqui. Qualquer sindicato, como qualquer empresa, é uma pessoa jurídica e, portanto, se aprovar a subemenda do relator, nós estamos proibindo doação de pessoa jurídica, seja uma grande empreiteira, seja uma grande empresa de serviço ou um sindicato. Então, eu não estou entendendo. Eu acho que algumas pessoas deixam claro, mesmo sem querer, que o que elas não gostam é de trabalhador. O que elas não gostam é de assalariado nesse país. Não gostam. Nós não estamos aqui aprovando o ideal. Não estamos aprovando o ideal. Nós queríamos que o limite fosse bem mais baixo. Mas o limite proposto pelo relator, através da subemenda dele, é um limite que nós consideramos elevado, mas que é possível de ser votado, porque ele tira a pessoa jurídica do processo eleitoral, como tem que ser tirado. Mas ele mantém a pessoa física empresário. Então, o empresário que ganha muito, ele pode doar. A empresa dele, não. Ele, pessoalmente, sim. Então, senhor presidente, eu acho que esse negócio de sindicato e avaliando, vamos voltar a 93. Eu proponho um outro raciocínio. Vamos analisar, de 93 para cá, as campanhas melhoraram ou pioraram? Vamos perguntar para o povo o que o povo acha. Elas pioraram. As campanhas baratearam ou encareceram? Encareceram. É isso que a gente quer? Que as campanhas continuem piorando, ouvindo denúncias de corrupção envolvendo empresas? É isso que a gente quer? Tenho certeza que não. Mas a população está em casa nos ouvindo e sabe perfeito. Senhor presidente, eu ouvi com muita atenção pessoas falar duas vezes. Vanessa, eu encaminho o voto sim, senhor presidente. Se nós poderíamos concluir a tomada de votos das lideranças para avançarmos na votação. Era exatamente o que eu estava esperando com muita paciência. Agora pessoas falaram duas vezes aqui. O encaminhamento encaminharam duas vezes. Caminho sim, senhor presidente. O PCdoB encaminha o voto sim. Como vota o PTB? Senador Fernando Collor. O PTB encaminha o voto não, senhor presidente. PTB encaminha o voto não. Como vota o PPS? PRB? PSC? Liderança do governo? PSD? PR? PR, voto não, presidente. Vota não. PP? Senador Benedito. Libera a bancada. O PP libera a bancada. PSD, senador Omar. Votação em globo. Senador Otto Alencar. Presidente, o PSD vota não. PSD vota não. Votação em globo das emendas relativas a financiamento eleitoral, nos termos do parecer do relator. Quem vota sim, aprova o financiamento por pessoa física, limitado aos vencimentos anuais e vedando o financiamento por pessoas jurídicas, e prejudica as emendas aqui enumeradas. Em votação,
As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Em função da divisão, eu proclamo o resultado sim e de verificação de votação. Verificação, senhor presidente. Pronto, defiro o pedido de verificação. Faço um apelo aos senadores e às senadoras que venham ao plenário. Senador Donizete. Bom, eu ouço muita coisa aqui. E eu aprendi com meu pai que o macaco senta no rabo para procurar rabo em quem não tem. E eu vejo aqui um senador que vem aqui acusar o PT, a CUT, etc. Na verdade, ele está... Senador Donizete, eu só pediria para nós avançarmos na votação. Nós vamos votar. Enquanto vota, eu termino aqui. Tá, porque os senadores já podem votar, eu vou consultar os líderes, se precisa orientar suas bancadas. Nós já encerramos essa discussão. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Senadora Gleice. Apenas para registrar o meu voto na votação relativa à indicação ao STJ. Registrará a manifestação da senadora Gleice. Pela ordem, senhor presidente. Já encaminharam. Senador Paulo Paim. Primeiro dizer também, senhor presidente, porque eu estava presidindo uma comissão, que o meu voto foi sim naquela votação anterior. Segunda questão, senhor presidente, que é uma preocupação de todos, senhor presidente. Hoje pela manhã, nós não tivemos, por falta de quórum, sessão do Congresso Nacional. Eu pergunto a Vossa Excelência, porque além do veto, que cada um vai votar com a sua consciência, eu estou muito preocupado com o PL número 2 de 2015, que não é polêmico, é entendimento entre todos os senadores do Executivo, quando que nós teremos a sessão de apreciação do veto para possibilitar a votação por unanimidade do PL 2 de 2015, que garante o reajuste do Aeros, o pagamento da decisão já tomada pelo Supremo e acordada com o Executivo. Eu queria, respondendo objetivamente ao senador Paulo Paim, dizer que hoje nós fizemos mais uma tentativa de reunião do Congresso Nacional. O regimento do Congresso Nacional, o regimento misto do Congresso Nacional, manda que nós convoquemos sessões do Congresso para a semana seguinte, quando não for realizada a sessão na semana anterior. Nós não temos como não fazê-lo. Portanto, desde logo eu convoco sessão do Congresso Nacional para quarta-feira às 11 horas e faço um apelo aos senadores e às senadoras para que nós, diferentemente das matérias que serão apreciadas, possamos deliberar. Obrigado, presidente. Agradecemos a Vossa Excelência. Presidente, eu só espero que durante esse período das 11 horas, as comissões não estejam reunidas. Por exemplo, no momento em que começou a reunião do Congresso, a Comissão de Justiça estava reunida tratando de assuntos importantíssimos, relatorias, requerimentos, etc., que não podiam ser prejudicados, e o presidente teve que dar continuidade ao funcionamento da comissão. Em razão disso, muitos senadores não compareceram à reunião do Congresso na esperança de que haveria tempo ainda para assinalar sua presença, o que infelizmente não aconteceu. Eu espero que as comissões na próxima semana não se reúnam neste horário, a fim de que os senadores possam comparecer e marcar a sua presença. Agradeço a Vossa Excelência. Senadora Lúcia Vânia.
Senador, senhor presidente, eu gostaria de registrar meu voto na votação anterior e, ao mesmo tempo, dizer da minha satisfação de poder votar sim nessa matéria, acompanhando o meu novo partido, e não só pelo partido, mas pela convicção que fizemos o possível e significa, sem dúvida nenhuma, um avanço, o que estamos votando. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência. Senadora Ana Amélia. Eu aproveito enquanto os colegas votam, senador Renan Calheiros, para agradecer a Vossa Excelência e à mesa do Senado pela oportunidade que ofereceram às santas casas de todo o país de apresentarem a situação absolutamente insustentável, eu diria até caótica, do sistema. E a presença do representante da Caixa Econômica Federal e do BNDES foram importantes no encaminhamento de algumas proposições, que eu tenho a convicção de que Vossa Excelência dará apoio ao encaminhamento. Queria agradecer a todos os senadores que vieram e compareceram com manifestações favoráveis à causa das Santas Casas, especialmente o senador Aloysio Nunes Ferreira, senador Ronaldo Caiado, que também participaram, mas todos os senadores que falaram na sessão temática da manhã de hoje. Então, nós aí construímos, eu sei que muitos senadores, como o senador Moca, gostariam de estar presente, mas com o debate sobre temas prioritários para o seu Estado, não pôde comparecer. Mas eu queria agradecer mais uma vez a todos e também ao deputado Antônio Brito, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas. Muito obrigada, senhor presidente. Nós aqui cumprimentamos a senadora Ana Amélia, o senador Aloysio e outros senhores e senhoras senadoras que fizeram hoje uma sessão temática aqui muito produtiva, que caminhou com relação a várias propostas, com relação às Santas Casas de Misericórdia. Hoje foi um dia produtivo e muito importante para o Senado Federal. Nós ontem instalamos a comissão da Agenda Brasil, hoje nós instalamos a comissão de especialistas, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal votou algumas PECs, votou a atualização do Código do Consumidor, votou a instituição fiscal independente, e eu quero, portanto, cumprimentar os senadores, a senadora Ana Amélia, o senador Aloysio e todos os senadores que participaram dessa profícua discussão. Parabéns. Senador Medeiros, nós vamos... PPS vota sim, senhor presidente. PPS recomenda o voto sim. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Senador Regufo. Só para registrar, senhor presidente, claro que a reforma política tem que ir muito além disso, mas sem dúvida nenhuma eu considero esse um ponto importante se essa casa hoje aprovar o fim das doações de pessoas jurídicas em campanhas eleitorais. Já votei no painel, registrar aqui também o meu voto favorável ao fim de doações de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. Senhor presidente. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado, senadora Fátima. Não, senhor presidente, apenas mais uma vez aqui para reafirmar, o Partido dos Trabalhadores, desde a sua existência, defende o financiamento público exclusivo de campanha. Não, eu vou terminar. Não, vou terminar, senhor presidente. Defende gentilmente a palavra a Vossa Excelência. Não, vou concluir dizendo que a gente defende o financiamento público exclusivo de campanha. Entretanto, votamos a favor dessa emenda, votamos sim, por considerar que ela é um passo importante para que a gente possa avançar do ponto de vista de corrigir os vícios e as distorções, ok? Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 36. Sim, 36, não... Sim, 36, não 31, nenhuma abstenção. Cadê a bandeira? Estão prejudicadas as emendas relacionadas anteriormente.